Graças a Deus. Vamos dar início ao Evangelho, à leitura do Evangelho que foi escrito por João, que nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: Quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes tu de ti mesmo? Disse ele: Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor,
como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem não o conheces. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar as sandálias, as correias das sandálias. Estas coisas aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Graças a Deus, é um início de evangelho, ou na narração da narrativa do evangelho de João, né? Evangelho escrito por João, e o João de que estava falando aqui, que ele aparece, é João Batista, não? Pois bem, eis aqui o início dessa leitura, vamos ler, são 21 capítulos, e no decorrer do período a gente lê, vai lendo, graças a Deus. É maravilhoso, esse primeiro versículo nos lembra Gênesis, né? Gênesis, no primeiro versículo, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória a Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse verbo aqui está falando de Jesus, né? E o versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí no versículo 9 diz: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eis a receita para quem quer ser filho de Deus, né? Nos lembramos que na carta aos Gálatas fala que somos filhos por adoção. Para ser feito filho de Deus é preciso receber o Filho de Deus, né? O unigênito de Deus, como a gente vai ver a seguir. Amém. Que Deus nos abençoe.